Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a tireoide e suas possíveis causas emocionais. A tireoide é uma glândula que faz parte do nosso sistema endócrino responsável pela produção de hormônio. Ela fica aqui na frente do pescoço e tem um formato parecido com o de uma borboleta. Quando a tireoide não funciona corretamente, podem surgir doenças como o hipotireoidismo, que é a produção baixa de hormônio, ou o hipertireoidismo, que é a produção alta de hormônio. Mas qual é a visão emocional da tireoide? O que pode estar por trás emocionalmente dessas disfunções na sua tireoide? A tireoide costuma ser associada à expressão da sua identidade, da sua voz, o seu interior, o ritmo que a pessoa vive a própria vida. Essa região representa um equilíbrio entre sentir, pensar, conseguir expressar isso ao mundo. Essa região da tireoide fica o nosso chakra laríngeo, que ele é responsável justamente por isso, pela nossa expressão, pelo que a forma com que a gente expressa o que a gente sente, a verdade que a gente coloca no mundo através da nossa voz. Quando aparecem desconfortos ligados a essa temática, algumas hipóteses reflexivas a gente deve analisar. A primeira delas é a dificuldade em expressar as suas emoções de forma autêntica. Você é aquela pessoa que se reprime, que se retrai, que pensa muito antes de falar o que pensa, ou que você nem fala, que você guarda para si. Isso é uma coisa que você deve refletir. Se você está fazendo isso, se você tem uma disfunção na sua tireoide, está na hora de você virar essa chavinha para você aprender a colocar a sua voz no mundo. Sensação de não estar vivendo no próprio ritmo. Sabe aquela sensação que muitas vezes a gente tem que o tempo está nos engolindo? Que a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, a gente tem 1 milhão de tarefas para executar durante o dia e você não conseguiu fazer o que realmente você gostaria de ter feito. Você viveu naquele ritmo completamente acelerado, que como se você fosse um robô. Você fez o que tinha que fazer, o que estava ali dentro das suas obrigações do dia, mas o que você realmente precisava e o que você gostaria de ter feito é como se não se encaixasse ali no seu dia, na sua rotina. Medo de julgamento e de mostrar para as pessoas quem você realmente é. Você fica sempre medindo as palavras para falar, para não ofender, para não ser julgada, para não ser criticada, para as pessoas não pensarem que o que você acha é uma bobagem. Se você é essa pessoa que tem medo do julgamento, você também acaba guardando para si as coisas que você pensa e que você sente. O excesso de adaptação às expectativas externas. É como se você tivesse que se adaptar a tudo aquilo que lhe foi imposto. Mas não é a sua vontade. Você se adapta porque é uma necessidade. A gente vive fazendo o que dá, não é mesmo? A gente faz o que dá no trabalho, a gente faz o que dá em casa, então a gente vive se adaptando a muitas coisas. E você consegue encontrar um tempinho aí no seu dia para você fazer uma adaptação para o seu bem-estar? Você tem algum hábito curativo na sua vida, no seu dia a dia, que te faça realmente encontrar o seu centro? Eu tenho um vídeo que fala aqui sobre hábitos curativos. Vale a pena você assistir, porque muitas vezes a gente é engolido pelo tempo, pelo dia, pelas rotinas e a gente não faz nada pra gente. E um pequeno hábito curativo no seu dia pode mudar todo o seu dia, muda a sua rotina, porque você vai ter aquele momento seu para você respirar, para você encontrar o seu centro. É muito importante que você faça isso. A garganta, simbolicamente, ela também carrega algumas coisas relacionadas sobre o direito de existir com autenticidade, a comunicação emocional e o espaço que a pessoa sente que ocupa na vida. É o que a gente acabou de falar. A identidade de comunicação, comunicar com a sua própria identidade, não com o que o outro quer ouvir. A gente vive num mundo onde a gente tem que agradar, se adaptar aos outros. E você? Quando que você se agrada?
Quando que você se adapta? A nossa garganta, ela é assim, ela funciona de uma forma, isso acontece muito comigo, tá? Às vezes eu tô num lugar onde a minha opinião é diferente das demais pessoas, isso acontece muito. Eu penso diferente das pessoas e quando eu vou expressar a minha opinião, isso gera um grande debate. Na verdade, até uma discussão, né? Porque as pessoas acham que por eu pensar diferente, eu tô errada. E muitas vezes o que eu faço? Eu não falo nada. Eu fico quieta. Eu não expresso a minha opinião para não gerar um debate, porque é cansativo gerar debate. É cansativo gerar discussão. E eu não tô ali para tirar a razão de ninguém. Cada um tem a sua opinião, tem a sua verdade. E eu não concordo com o outro se aquela opinião não for a minha verdade. Então, muitas vezes eu fico calada. O que acontece em seguida? Eu fico com dor de garganta. Ou a minha garganta dói, ou eu literalmente perco a voz. A minha voz fica super baixa, eu fico com dificuldade para falar, eu fico ali agoniada, não é nenhum problema físico, é emocional, eu já sei como tratar isso, uso as minhas técnicas energéticas terapeuta para desbloquear esse chácara que ficou como se eu tivesse ficado entalada, porque eu não falei, porque eu não me expressei. E eu sei que muitas pessoas passam por isso, a gente evita o conflito. Isso é evitar um conflito, mas nem sempre dá para evitar um conflito. Às vezes a gente precisa se impor. E se impor não quer dizer que o outro está errado e que você está certo. Quer dizer que essa é a sua verdade. E a gente tem que defender a nossa verdade, porque a nossa verdade faz parte de quem a gente é. A nossa verdade não quer dizer que o outro está mentindo. Não quer dizer que a verdade dele não tenha importância, mas a gente tem que defender a nossa. E a gente tem que ter humildade para perceber quando está na hora da gente parar, quando está na hora da gente se impor. Se a gente está errado, a gente deve também refletir sobre isso. Pensar, será que isso cabe na minha vida? Será que está certo isso que eu estou fazendo? É sempre se ouvir. Ouvir mais você, ouvir mais o seu interior do que o outro. Algumas reflexões que você pode fazer sobre isso. Você sente que sua voz interna tem sido respeitada? Que é exatamente isso que eu acabei de falar. Existe algo importante dentro de você que permanece contido? Tem alguma coisa que é muito importante, que você gostaria de dizer, que você gostaria de expressar, mas você não sabe como? Então você prefere guardar isso? Seu ritmo de vida atual combina com aquilo que a sua alma gostaria de viver? Você acha que o que você está fazendo no seu dia a dia condiz com a sua vontade, com a vontade da sua alma? Ou você gostaria de fazer algo diferente, mas que você não sabe ainda por onde começar? Você não sabe como fazer, você não sabe como desbloquear. Às vezes a pessoa, ela não sabe como expressar, mas não é porque ela não quer falar, ela realmente não sabe como expressar a verdade dela de uma forma fácil, de uma forma leve. Ou às vezes a pessoa aprendeu a expressar a sua opinião de uma forma muito rústica, muito grosseira, que assusta as pessoas, que afasta as pessoas dela, porque foi dessa forma que ela foi criada. Ela foi criada no grito, na base da ignorância, então às vezes essa é a forma que ela tem de se expressar. E dependendo do ambiente em que você está, essa forma não vai ser aceita pelas pessoas ao seu redor. Então é importante que você aprenda também a expressar a sua verdade de uma forma que seja fácil. Aqui você pode pedir ajuda para mim ou para qualquer outra pessoa que trabalhe com isso, para que você aprenda a expressar a sua verdade de uma forma mais pacífica, mais tranquila, que seja tranquilo para você expressar e que seja tranquilo também para as outras pessoas ouvirem. Tem muitos sentimentos que a gente não sabe expressar porque a gente só aprendeu a guardar. Sabe aquela voz dos nossos pais? Engole o choro? É isso. Engole o choro. Se você não acha que tá bom, engole, guarda para você. Foi isso que a gente aprendeu. Então hoje na vida adulta é normal que você tenha dificuldade de expressar o que você está sentindo, mas para tudo tem um jeito. Isso que você está vivendo, isso que você está sentindo tem um jeito. Pode ser mudado, pode ser liberado, pode ser desbloqueado. É só você pedir ajuda.
Agora, um recado que o seu corpo pode estar trazendo para você, que pela visão energética, a tireoide é uma conexão com a forma de se expressar e de se comunicar. Então, provavelmente você está falando demais e fazendo pouco, ou você está falando de menos, engolindo muito sapo. É basicamente o seu corpo te dando este recado. O corpo, gente, ele não é contra nós, tá? Se ele está apresentando alguma disfunção, algum sinal aí no caso da tireoide, ele não está sendo ruim com você, mal com você. Ele só está te mostrando o que você precisa melhorar, para onde você precisa olhar, o que você precisa liberar de emoções para que o seu corpo não adoeça mais. Se ele está te dando esse sinal de que você precisa melhorar em algum lugar, em alguma coisa, agradeça, antes que isso se torne uma doença mais séria e mais difícil de ser tratada. Então, o recado que o corpo te dá é o seguinte: até quando você vai ficar engolindo essas palavras? Até quando você vai viver sem expressar a verdade que você acredita? Você não acha que já está na hora de mostrar e falar tudo que você está sentindo? Palavra é energia. E quando você não usa a sua palavra, quando você não solta as palavras, ela fica entalada onde? Nessa região. Então é hora de você confiar mais em você e reconhecer aí dentro o valor que tem a sua voz. É esse o recado que o seu corpo está te dando. É a mensagem emocional por trás da tireoide. Então pensa nisso e olha para isso. Lembrando, gente, que isso aqui que eu tô trazendo para você é uma interpretação simbólica e emocional. Não possui um caráter clínico, tá? A ajuda de um médico é sempre indispensável em qualquer tipo de tratamento. A saúde física, mental, emocional e espiritual, elas devem andar de mãos dadas. Você não pode abandonar o seu tratamento médico só para fazer um tratamento emocional, e você não pode fazer um tratamento emocional e esquecer do médico. Os dois têm que andar lado a lado, juntos. Ciência e espiritualidade devem andar de mãos dadas para que você possa ter o resultado que você precisa, da melhor forma que você precisa, com segurança, com responsabilidade. Se esse vídeo fez sentido para você e você precisar de ajuda para desbloquear o que está te impedindo aí, o que está causando essa disfunção na sua tireoide, você pode me procurar que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Espero ter ajudado um pouquinho e até a próxima.